Sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência. Vamos abordar temas de nutrição infantil direcionado a pais, cuidadores e comunidade em geral de uma forma inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecer dúvidas frequentes, demistificar crenças e promover o conhecimento assertivo sobre alimentação saudável de crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da família brasileira. Mas lógico que não farei isso sozinho. Está aqui comigo o Dr. Túlio Constantiner, pediatra, nutrólogo, Dr. Matias Epifânio, também pediatra, gastroenterologista e nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista. E o tema de hoje, ele realmente traz bastante reflexão para todos nós, papais, cuidadores, pela família, porque nós vamos abordar a relação da alimentação dos pais na alimentação das crianças. Será que isso é um tema importante? Por ser tão importante, hoje a gente traz aqui especialistas no tema, o casal de pediatras mais querido, que tem no seu Instagram Casal de Pediatras, doutora Carolina Fleshman e doutor Rafael Henrique, que eles possam trazer com a experiência deles, com a prática clínica, também são papais, vivem numa fase de parentalidade, de maternidade importantíssima, vai falar pra gente sobre o tema de hoje. Doutor Túlio, doutor Matias, doutora Carol, doutor Rafael, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Tamara. Muito feliz de estar aqui com vocês. Uma honra para a gente. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa acrescentar aí para as mães, para os pais, para os cuidadores que estão ouvindo um caminho nessa jornada de alimentação, que sem dúvida é um desafio. Muito obrigado, Carolina e Rafael, por estar aqui hoje. Para nós é uma honra. Uns conteúdos muito legais, muito interessantes, muito participativos e realmente hoje acho que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Olá, Tamara, Túlio. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, dizer para esse casal de pediatras querido o quanto que a gente está lisonjeado com a presença deles aqui. Vamos lá, vamos ao conteúdo. E hoje o tema é muito legal, porque muito se fala que a alimentação dos pais exerce uma influência direta e significativa nos hábitos alimentares das crianças. Nem sempre muito se fala. Existem estudos que comprovam isso. Desde os primeiros anos de vida, os pais potencialmente atuam como modelo. Os irmãos mais velhos também, moldando preferências, comportamentos e atitudes em relação à comida, alimentação e nutrição. Essa relação ela não se limita apenas no que é oferecido para a criança, mas também a forma como esse processo todo é conduzido nesse ambiente familiar. A alimentação, o impacto na formação da relação saudável ou não com os alimentos, né? Por isso a gente separou aqui algumas perguntas e aí entram os experts, os meus colegas aqui que me ajudam a conduzir esse podcast e a gente discute muito sobre o tema, né? Doutor Mati. Bueno, eu acho que a gente queria utilizar realmente a expertise da Carolina e do Rafael para comentar um pouco assim, no dia a dia dos seus consultórios, né, pessoal? O que vocês veem, como os hábitos alimentares dos pais realmente influenciam diretamente nesse comportamento das crianças? O que vocês veem no dia a dia no seu consultório? Frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, com criança não funciona. Não é bem assim. Então, por mais que os pais comecem ali na jornada, com a introdução alimentar, toda a atenção voltada para a criança. Quando a criança aprende a comer, a gente precisa entender que eles repetem o que a gente faz. Isso foi uma verdade para mim. Eu precisei, como mãe, fazer essa mudança de hábito alimentar, porque eu percebia que o meu filho chegou um momento que ele começou a entender a jornada de alimentação. E se ele não visse uma referência, isso ia causar uma confusão para ele. Então, é muito importante que a gente, pai, mãe, tenha essa consciência do quanto nós estamos sendo observados pelos nossos filhos e o quanto eles vão imitar o nosso comportamento. Realmente esse tema é bem importante, né? Por isso as refeições em família têm esse potencial de ser extremamente benéficas, né? Túlio, alguma pergunta para o nosso casal? Sim, agora eu vou perguntar então para o Rafael, dentro desse tema. Então, Rafael, o que você acha? Você acha que é verdade, então, que a forma como os pais se relacionam com a comida, nesse sentido, principalmente quando ele tem, às vezes, comportamentos um pouco mais extremistas, como o uso de dietas restritivas, associar a alimentação com emoções, isso pode afetar a criança, como ela enxerga os alimentos?
É muito, muito legal essa pergunta, porque o que a gente vê no dia a dia é que existe todo um preparo ali para a introdução alimentar, né? Toda uma preocupação. Algumas famílias separam tempo para estudar, mas a criança, com o passar dos anos, ela percebe que é preparado um tipo de comida, um tipo de alimentação, um padrão alimentar para a criança e que os pais não comem a mesma coisa. Então, essa forma de alimentação dos pais, principalmente nesses cenários, né? Às vezes, alguma questão relacionada a peso, a uma dieta com muitas restrições, que não é a mesma dieta da criança, em algum momento a criança vai perceber essa diferença de comportamento e por mais que o pai e a mãe orientem, ofereçam, a criança ela vai querer seguir, né, o exemplo que ela está vendo dentro de casa. Então, sem dúvida nenhuma, a forma com que os pais se relacionam com a comida, ela vai interferir positivamente ou negativamente. E no consultório a gente sempre conversa isso com as famílias para que o que o Matias falou agora há pouco, a mesa faz muita falta hoje na nossa rotina corrida. E há alguns meses atrás eu tive uma família no consultório, eles eram mais jovens e eles não tinham mesa. Eles falaram, não, depois que a gente casou, a gente sempre fez as refeições no sofá, éramos só nós dois e a gente não comprou ainda. Então, a minha orientação de introdução alimentar para eles foi, comprem uma mesa, vamos todo mundo sentar junto, o filho vai sentar junto com vocês, porque a gente está construindo relacionamento com a comida nesse momento, não é só quando a criança está mastigando, né? Gente, eu vou dar um exemplo que eu acho que para a galera que está escutando esse podcast dá mais clareza. Dá assim, tá, mas peraí, como que isso pode interferir? Recentemente eu tive 2 casos no consultório de 2 mães, uma bebê de 10 meses, a outra bebê de 11 meses, e elas estavam fazendo dieta para perder peso. E aí os meus pacientes não estavam engordando. A gente foi revisitar a dieta toda, a gente tem um benefício maravilhoso aqui de ter uma nutricionista materna infantil com a gente. E aí a gente foi aprofundando na investigação até que o caso das 2 crianças tinha o mesmo motivo. Eles não engordavam por um mesmo motivo. A mãe deles fazia uma dieta para perder peso e essa dieta meio que virou a dieta da criança. Então a criança estava comendo muito ovo, muita proteína, eles estavam comendo 4 gramas de proteína por quilo dia. O que a gente sabe que o ideal é ser em torno de 1. E aí essas crianças não estavam tendo oferta de gordura, de carboidrato. E aí essas crianças não estavam engordando. Então, a gente precisou organizar com as mães que o que elas estavam fazendo na dieta delas não era o que a gente precisava para o crescimento e desenvolvimento do bebê delas. Não é que fosse um alimento não saudável. Não é isso, mas não é o que eles precisavam para a idade deles. De fato, como que esse exemplo, muitas vezes, inclusive, ele involuntário, né? Só a presença nossa, adultos, né, pais, no convívio com a criança, eles nos olham, eles nos observam e eles seguem exemplos. Agora, nesse caso dos seus bebês, inclusive, a prática da mãe naturalmente entrou na prática do bebê, então tem esse efeito bilateral, né? Tamara, acho que está interessada em conduzir aqui uma pergunta, né? A doutora Carol trouxe um ponto extremamente interessante, né? E esses dias, quem não tem uma experiência com grupo escolar, né? E meu filho tem 7 anos e a gente tem grupo de mães, grupo de pais, e eu fico bem quietinha lá, não fico me manifestando muito. Mas esses dias atrás eu me manifestei porque tem nutricionista na escola, a alimentação é super balanceada, as crianças seguem, e tem um dia ou outro que tem aquele momento que a gente faz a relação também afetiva, comfort food com a alimentação, e tinha um bolo de chocolate na escola, as crianças comeram como uma sobremesa. Então, tudo sob uma. A gente tem que considerar assim, sempre o alimento com o contexto da alimentação, né? Não necessariamente o alimento isolado.
E como vocês fizeram nesse exemplo que foi fantástico, aí vocês avaliaram, a nutricionista avaliou a dieta como um todo, vocês vieram com... E eu expliquei isso no grupo, falei, mamães, fiquem tranquilas, não transfira para os seus filhos as suas preferências ou fobias alimentares. A gente erra neste contexto. Sempre a gente quer acertar, né? Os pais e as mães não erram porque querem, porque às vezes querem evitar situações futuras. E isso foi um caso que eu debati, justifiquei, me ouviram, não sei se concordaram sempre, mas a gente tenta explicar para a gente não fazer isso, né? Nesse contexto alimentar como um todo. A criança tem lá, tem atividade, enfim. E eu sempre gosto de dizer, a criança não é um mini adulto. Então tome cuidado com que a gente vai orientar ou vai selecionar, né? E o que eu sempre pergunto, eu vou perguntar aqui para a doutora Carol, né, já aproveitando que a gente está aqui nesse bate-papo, o que os pais devem evitar, os pais cuidadores com quem a criança fica, evitar dizer ou fazer durante as refeições, né? A gente está falando agora disso, para não criar uma relação negativa da criança com a comida. Às vezes a criança pega aversão por conta dessa transferência de fobia alimentar de pai e mãe, né? Ou comportamental. Uhum. Vamos lá. Eu vou trazer 2 pontos, assim, que eu mais vejo no consultório, tá? Primeiro, comparação da criança. Trazer 3, na verdade. Primeiro é a comparação com outras crianças. Ah, você não vai comer, mas fulano come. Nossa, mas fulano vai ficar forte. Fulano é tão magrinho. Porque ele come pouco. Então, cuidado com as comparações que você está trazendo para a criança. Não é nem no horário da refeição, mas assim, em qualquer contexto. Fulano é magrinho, fulano é forte. Tão esmirradinho. Nossa, esmirradinho acaba comigo. Então, cuidado com a comparação que você está fazendo, principalmente quando você bota um prato de comida. Come para você não ficar magrinho. Olha fulano. Então, cuidado com comparação. Segundo, televisão. Telas no geral. Eu entendo e eu falo no consultório isso aqui não é um lugar de julgamento. Eu tô aqui para instruir, mas eu também tô aqui para acolher e eu tenho 2 meninos, um de 5 e um de 2. Eu sei a dificuldade, também dói na minha pele. E eu sei que às vezes uma tela faz a criança, você conseguir dar as colheradas na boca da criança e aí... O adulto fica feliz. O adulto fica feliz, satisfeito, cheque, assim, o brócolis foi... Sabe? Mas a gente tem que lembrar, primeiro, a TV não trabalha autonomia, porque dificilmente uma criança vai estar de frente para uma tela e ela vai se alimentar sozinho. Segundo, a criança não está vendo o que ela está comendo, então, meu filho come de tudo. Será que seu filho come de tudo? Ou ele está comendo porque ele não está vendo? É um outro ponto. E terceiro, a criança não entende saciedade, porque ela não está atenta ao que ela está comendo. Então... o que eu falo, porque aqui a gente está para acolher. A gente não está para julgar, né, Tamara? Então, assim, se você que está ouvindo esse podcast, essa é a sua realidade. A janta, que é um horário corrido, por exemplo, e aí você está fazendo lá, num horário, a criança sempre com tela, vai reduzindo, vai aos poucos. Num dia não deu certo, ok, amanhã tenta de novo, mas saiba que esse é um padrão que precisa ser mudado. E um outro ponto é fazer associação com se você comer tudo eu te dou ou penalizar. E se você fizer, então comida é comida, não é para ser negociado, porque é assim, eu vou comer tudo e a gente tem que tomar cuidado também com essa questão de comer tudo, que a criança sempre tem que comer tudo e não é bem assim. Comer tudo para ganhar aquilo. Então, é melhor eu tenho uma amiga que faz um trabalho lindo na África que ela fala vacane, devagarzinho, construindo uma alimentação saudável. Mais que comer um prato perfeito, construir uma alimentação saudável e um hábito alimentar saudável para o resto da vida para essa criança. E isso demora, Tamara. Eu acho que esses exemplos são muito bons, Carolina, e inclusive, às vezes, quando a gente faz comentários com nossa própria no casal, digamos assim, eu comi isso, então tenho que sair a correr para compensar tanto. Ou seja, comentários de adultos que as crianças escutam, né? Isso aí não come, porque isso aí engorda. Bom, mas é um chocolatinho, não tem problema comer um chocolate de sobremesa pequeno, não tem problema. A gente precisa desses momentos também, tá? Não, digamos assim, colocar todo como se eu fiz isso, tenho que compensar correndo meio quilômetro, né? Não, tentar esses comentários entre os adultos, as crianças escutam e as crianças vão assimilando isso. E acho que isso também é muito importante, né? Eu queria fazer uma pergunta para Rafael.
Rafael, quais são as melhores estratégias para introduzir uma alimentação saudável quando os pais estão tentando mudar seus próprios hábitos alimentares? Então, a gente vê muitas vezes que os pais, bom, um pai de primeira viagem, não, temos que mudar, nosso filho vai fazer introdução alimentar, né? E os pais também têm que mudar aos poucos, né? Se sentem na obrigação de mudar. Que estratégias, que tu passa para os teus pacientes? Nos conta um pouco a tua experiência. E essa é uma parte legal da consulta, porque cada vez mais eu tenho visto algum nível de estranhamento nessa orientação. Eu sempre falo, faça a introdução alimentar junto com seu filho, porque eu vou estar aqui desse lado, orientando o cardápio, orientando grupos alimentares, a forma de fazer e tudo mais. Então, embarca nessa junto comigo, porque muitas vezes nas consultas seguintes, a gente ouve, poxa, doutor, agora a gente está comendo mais fruta lá em casa, eu compro para o bebê, eu compro para todo mundo. Então, entrar de forma mais intencional na introdução alimentar, reconhecendo isso, que muitas vezes um casal sem filhos vai viver ali alguns dias de delivery, de ultraprocessado, vai ter uma alimentação não muito regrada pela correria do dia e tudo mais. Mas quando a criança chega, é exatamente uma oportunidade de todo mundo melhorar. Então, construir esse hábito mais saudável, ele passa por pequenos detalhes na alimentação. Então, experimentar, comprar coisas diferentes para casa. Eu sempre falo, vai no hortifruti, na feira, compra alguma coisa que vocês nunca comeram, prepara junto, sente o cheiro ali, a textura, vamos todo mundo conhecer e está tudo bem se não gostar, não tem problema nenhum não gostar, mas experimentar faz parte. E em muitas famílias eu vejo um bom resultado disso. A gente recebe feedback de que o padrão de alimentação da família mudou graças à introdução alimentar do bebê ali, que está melhorando o hábito alimentar da família toda. É um senso de responsabilidade que vem, né? De fazer porque meu filho está ali vendo. E é uma oportunidade para as famílias melhorarem. Eu falo que filho melhora a gente em todos os aspectos. Ajusta sono, a gente começa a gastar menos dinheiro, que a gente fica mais em casa. A gente melhora a alimentação e a gente levanta muito essa bandeira, porque essa foi a nossa verdade tendo 2 crianças. Então, e a gente é muito melhor hoje do que a gente era antes, sem dúvida. Que legal ver isso. Isso é espetacular, né? Porque estamos todos em processo contínuo de modificação e aprendizado. Mas uma coisa que às vezes acontece que eu queria perguntar para vocês, acho que a Carol pode falar bem disso, eu não sei como é que é dentro de casa aí, mas como que a gente lida com a situação quando a gente orienta os pais, quando a gente vê pais com hábitos saudáveis diferentes? Um mais saudável, outro não. Isso pode confundir a criança? Como é que vocês veem dessa forma? Tu está dizendo, Túlio, que a Carol é mais saudável que o Rafael, é isso? Não. Não era bem isso que eu queria dizer, mas eu até gostaria de saber, de fato, se há uma comparação entre eles. Tá bom. Vamos lá, essa pergunta foi muito boa para mim. Porque, assim, primeiro, eu tenho que respirar fundo para uma consulta não ser meio assim dura demais, porque na minha cabeça, adultos fazem o que precisa ser feito, sabe? Então, assim, e eu sou, que já esclarecendo essa dúvida, né? Eu sou uma pessoa que detestava verdinho. Eu descobri que eu era, em tratamento, né? Eu era seletiva quando entramos na fase da introdução alimentar do nosso primeiro filho. Eu catava verdinhos, assim, alta habilidade para separar micro verdinhos. E, por outro lado, o Rafa não era muito bom com fruta. Ele preferia usar a cota, entre aspas, para o chocolate do que para a fruta. Então, eu percebo que a gente foi ajustando. E assim, eu lembro que tinha essa conversa assim, Carol, o Pedro está te vendo. Então, você... Eu falava, na frente dele, pelo menos põe no canto do prato. Não reclama que tá ali, não. Tenta comer, vai. Não é tão ruim assim. E acabou que criou hábito. Então, gente, eu como cebolinha hoje. Eu vou no japonês, eu não cato cebolinha do Filadélfia. Antes eu tirava de cada rolinho. E porque eu sei que Pedro estava me vendo. Então, e eu percebo que eu mudei muito, porque eu não tinha uma seletividade assim, que eu precisaria de uma TO, algo do tipo. Eu realmente era uma coisa que dava para passar por cima. Só que isso é
chegar num lugar de conversa, de tipo, gente, vamos lá. Então, você que não come tão bem, nosso filho tá vendo a gente e tudo mais. E mais do que confundir, Túlio, é o seguinte, criança é bicho esperto, né? O que eles fazem? Hoje de manhã, nosso filho falou assim, ele queria ir com tênis de cano alto e a gente todo de cadastro e a gente já estava atrasado. Aí o Rafa falou, não, Pedro, hoje você não vai com esse tênis. O que ele fez? Mãe, eu posso ir com tênis? Aí você imagina, dois pais. Um que come um monte de guloseima, que sim, gente, palatavelmente a criança vai preferir. E aí o outro pai que tem uma alimentação saudável, ele vai fazer parceria com quem? Então a criança não tem jeito. Eu acho que isso é conversa. E se você está zero disposto a mudar, então não faz isso na frente do seu filho, sabe? Mas eu acho que adultos precisam mudar. E se você tem tanta seletividade assim, eu encaminho os adultos para a TO. Adorei. Eu vou te dizer que eu trago um exemplo. Eu falei, mãe, sempre gosta de trazer um exemplo. Eu vou trazer de ontem, aconteceu comigo. Nós fomos comprar o presente do amiguinho do meu filho, que o aniversário é sábado, a gente foi. Eu cheguei no shopping, eu peguei ele mais cedo, fomos lá, falei, hoje você vai mais cedo, a gente vai jantar juntinho, papai foi no jogo, bom, enfim. Fomos pro shopping, eu parei, vou tomar um café. 5 da tarde, peguei um cafezinho, mamãe, você vai tomar o seu café? Posso pegar um cookie? Que tinha na loja, na cafeteria. Falei, tá, hoje pode. Pegou o cookie. Falei, filho, mas depois a gente vai jantar. Mamãe, eu prometo, eu vou jantar. Falei, então tá bom, come um pouquinho o cookie. Olha o inverso, né? Tomei o café, aí passou, fomos andar, fizemos algumas coisas, deu o horário do jantar dele, foi isso por torno de 1 hora e meia depois, ele jantou perfeito. E aí nisso a minha irmã veio, a gente fez mais outras coisas que tinha que fazer. Aí ela falou, eu queria tomar um café. Eu falei, eu vou tomar mais um. Mamãe, posso comer mais um cookie? Eu falei, não, senhora. Eu falei, por que você vai tomar 2 cafés? Nossa! Eu fiquei assim. Eu falei, filho, é diferente. Eu falei, a gente já fez hoje, o nosso combinado hoje, você já comeu seu cookie, fez o seu jantar, agora você vai parar um pouquinho, depois se quiser uma frutinha, se quiser um suquinho. Então, assim, eles são realmente muito espertos. E se a gente não tiver mentalmente preparado para qualquer pergunta que possa vir, talvez a gente corra esse risco de falar, e agora? E Mas essa assim, Tamara, foi... e não ancorar com não, é porque eu sou adulto. Porque senão o que você explica para a criança? É verdade. A gente tem esse exemplo aqui em casa. Como que a gente parou de tomar refrigerante? A gente tomava refrigerante às vezes. E aí, um belo dia, o Rafa, num corredor, nos dois dentro do carrinho, né? Aí o mais velho virou, era um corredor de refrigerante. O Rafa Bebidas, foi assim. pegar a água com gás, porque refrigerante a gente tomava, não era nem em casa, era final de semana, e a gente achando que estava arrasando. Aí o mais velho vira para o mais novo e aponta para o refrigerante e fala assim, irmão, aquilo ali é coisa de adulto. Quando a gente for adulto, a gente vai tomar bastante, tá bom? É muito negociável. São muito inteligentes. E a gente, por conta disso, a gente segue no final do podcast com dicas práticas, né? E aí eu vou perguntar para o doutor Rafael, mas, doutora Carol, se tiver também. Por exemplo, como a gente pode equilibrar a alimentação da criança em um ambiente onde os pais têm pouco tempo para cozinhar, isso é muito comum hoje em dia na nossa realidade, no nosso mundo, e recorre frequentemente a alimentos industrializados e muitas vezes nem sempre saudáveis. Como que a gente trabalha nesse contexto? Planejar de forma mais intencional o dia é o que vai livrar os pais de chegar ali no momento da janta, por exemplo, não saber o que dá para a criança e acabar fazendo uma escolha ruim de um ultraprocessado ou delivery. Então, eu sempre oriento isso para os pais. E aí, vamos lá, minha dica prática. Faça uma mudança por vez. Se você está ouvindo esse podcast, nossa, eu tenho muita coisa para consertar, faça sua lista de coisas do que precisa tirar e vá um degrau por vez. Conseguiu vencer aquilo, vai para o próximo. Seja legal com você. Eu ia seguir nessa linha, Carol, né? Eu ia dizer, tenha paciência com o processo, né? Mudanças no paladar ou nos hábitos levam tempo. Insistir com afeto e não com briga. Agora, uma coisa que eu acho boa também é ter alimentos saudáveis em casa, que isso facilita, né? A criança come o que geralmente está disponível. Se a casa tem frutas cortadas, água e opções nutritivas acessíveis, ela irá consumir isso com mais facilidade. Doutor Matias.
Bom, minha dica prática, acho que o que eu vejo muito também nos consultórios, que os pais com primeiro filho são muito rígidos, digamos assim, realmente querem colocar, não, até os 4 anos nunca vai comer um chocolate, e já com o segundo, com o terceiro, são mais permissivos, né? Muito mais permissivos, às vezes demais, e ao mesmo tempo com a mesma criança, são muito rígidos no início da vida e depois liberam completamente quando a criança tem 8, 10 anos. Então, ser um pouco mais, digamos assim, regular nessa parte de controle da alimentação. Bom, depois de todos esses comentários, a minha dica é que sigam as dicas dos nossos especialistas, né? Porque foi fantástico realmente o que eles colocaram aqui. Se a gente conseguir minimamente seguir isso, a gente vai assegurar que as nossas crianças tenham um ambiente mais saudável para alimentação e, consequentemente, nós também teremos uma alimentação mais saudável. Mas eu peço para todos aqui, muito obrigada pela presença, de vocês que estão nos ouvindo aí também. Sigam esse casal maravilhoso de pediatras. O Instagram deles é Casal de Pediatras. Eles abordam e trazem experiências diárias muito interessantes. E também nos siga nas redes sociais, Podcast ABC3, tanto no Instagram quanto no Spotify. E em breve esse episódio vai estar lá com muitos detalhes e mais informações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.